Caros irmãos, saudações a todos os nossos companheiros aqui presentes, bem-vindos à Casa Espírita para mais uma noite de experiências culturais, posto que esperamos abordar assuntos ligados ao interesse da conveniência dos nossos procedimentos. E porque isto é suposto ser útil para todos, considerando que melhorar convivência é possível para todos aqueles que não são perfeitos. E parece que aqui na Terra não tem nenhum que é perfeito entre os encarnados. Até aqueles vultos grandiosos que aparecem de vez em quando, eles mesmos sabem que não estão longe, que não são perfeitos, que estão longe. Por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier se dizia, assim, com muita ênfase, que era muito atrasado, muito primitivo. Ele chegava a se chamar de verme. Eu sou um verme em pé. Só estou de pé por causa da misericórdia divina. Porque o meu negócio era andar de 4. Ele, Chico Xavier. E, então, não tendo ninguém perfeito aqui, nós estamos, dizendo nós, pensando em mim, não é? Eu falo nós só para poder ter companhia, porque ficar eu sozinho na imperfeição fica muito doído. Preciso de alguém para me ajudar aí, né? Silvio me ajuda, não ajuda? Pois é, você me ajuda? Então, nós estamos numa marcha evolutiva que demora muitos milênios. E o caminho a ser percorrido é aquele que for mais favorável ao nosso crescimento. Se a gente andar de helicóptero a jato, de uma cidade para outra, fosse conveniente para a evolução, todo mundo tinha um. Se ter doença fosse útil para a evolução, todo mundo ficava doente. Aliás, todo mundo fica doente. Nós não ficamos? Por que ficamos? Porque é conveniente para a evolução da gente. E às vezes o indivíduo vai indo muito bem na vida, em termos assim, financeiros, em termos do equilíbrio social e levando uma vida boa, tem todas as comodidades, pode comprar tudo que precisa. Não precisa ser gastão, mas se quiser comprar, ele vai lá e compra, ele tem o dinheiro para isso. Se quiser viajar, ele viaja. Não precisa ser rico para isso, não. Então, mas às vezes as pessoas ganham mais dinheiro do que elas precisam. Isso é comum para muita gente. Muita gente tem, não é rico não, só tem bastante dinheiro, tem pós, tem casa, tem carros, tem um ganho bom, às vezes tem uma empresa. E então essas pessoas é preciso medir como é que elas convivem, porque elas estão socialmente muito bem. E isto é um perigo para o objetivo evolutivo, porque a evolução é o percurso que devia ser assim, ó. Se fosse muito bom era assim, e lá é o lugar de chegada. Quando você chegar lá, você adquiriu todas as vantagens, todos os valores necessários para você ser perfeito. Quer dizer, em termos de virtudes,
Você adquiriu todas. Quantas virtudes tem? Virtude mesmo tem 75, o pessoal fala. Psicologia fala. Aproximadamente 75 virtudes diferentes. E mais umas 25 propensões. Que são virtudes não muito completas, mas vamos chamar de virtude, então dá 100. Então tem 100 virtudes. Em cada uma delas, você vai partir do zero, aqui embaixo, e chegar ao 100. Ao 100, 100%. Zero é aqui, no começo da evolução, zero. E lá é o 100. Lá é a perfeição. Perfeição, anjo perfeito. Então, a vida consiste, a vida do homem, a vida humana, consiste nesse percurso aqui. Antes do homem existir, a vida já existia nos animais. E antes dos animais superiores existir, existiam os animais inferiores. E antes dos animais inferiores existirem, existiam os outros animais mais rudimentares. O mais rudimentar de todos são os protozoários, animais de uma célula só. São os mais primitivos. Quando só tinha protozoário, não tinha mais nenhum bicho superior a ele. Então não tinha bicho nenhum para comer ele. Quando não tinha bactéria, se tivesse carne, ela não apodrecia nunca, porque não tinha bactéria lá para comer. As bactérias são seres vivos que começaram antes dos protozoários. E a vida dos seres organizados começou faz muito tempo. Eu estou falando isso porque é para a gente ter uma ideia do que é evolução. Então vamos fazer um resuminho assim, rápido, mas científico, com os conhecimentos científicos mais recentes sobre evolução. Então, há exatamente 4,6 bilhões de anos, a Terra não existia. Bom, daí para trás não existia a Terra, mas o sistema solar existia. O Sol e tal, era um Sol só, era uma estrela. E aí, essa estrela explodiu e soltou uma porção de pedaços de estrela, que eram bolas de fogo. E essas bolas de fogo, de pedra de fogo, né? Uma delas era a Terra. E as outras eram os planetas, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão, Mercúrio, Marte, essa turma aí. Os planetas eram bolas de fogo. Como a estrela que explodiu, ela conservou a maior parte, 1.300.000 vezes maior do que a Terra, ela continuou de fogo, mas como ela era muito grande, ela atraiu todos os pedaços que resultaram da explosão. E esses pedaços giraram em volta dela. Então aqui é o Sol, e os pedaços, né, todos giraram em volta do Sol. Todos os pedaços
atraídos pela gravidade do Sol, pela gravitação. 9. Então, quanto mais longe do Sol, quanto mais longe, menos claridade. Quanto mais perto, mais claridade e mais calor. Então, os três primeiros planetas perto aqui, ó, perto do Sol, um é Mercúrio, outro é Vênus, outro é a Terra. Mercúrio é tão perto do Sol que não tem jeito de ter vida lá. Porque é muito quente, é muito perto do Sol. Muito quente. Vênus também é muito quente, muito perto. Aqui na Terra, se a gente bobear aí no meio do dia, a gente queima, né? E aqui já é bem longe, ó. Daqui da Terra, lá no Sol, tem 150 milhões de quilômetros. Esse raio aqui é daqui até lá, ó. Daqui lá da Terra. 150 milhões de quilômetros. E o Sol, que é tão longe que é, parece que ele é desse tamanho, né? Que tamanho que é o Sol? Um pouquinho maior, né? Acho que é desse tamanho assim. Não é? Você olha para o Sol, que tamanho que você acha que ele é? Não parece desse tamanho aqui? Então é isso. É isso que a gente pensa. Então, ele é desse tamanhozinho assim, porque ele está muito longe. Porque ele é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Ou seja, se pegar 1.300.000 terras e juntar tudo, fica do tamanho do Sol. Bem, então isso aqui é o sistema solar. E tem 8, né? Eram 9. O Plutão lá foi rebaixado, não é mais planeta, mas ele está lá ainda. Ele está lá ainda, girando lá. Então, isso foi há 4,6 bilhões de anos que aconteceu isso aí. Diz o Emmanuel num livro chamado A Caminho da Luz. Esse livro deu nome a este centro. O centro nosso aqui chama A Caminho da Luz por causa desse livro. Neste livro, o Emmanuel, pela mão do Chico Xavier, conta como é que se formou. E ele fala, diz o Emmanuel, que nessa época aí, ó, 4,6 bi, Jesus, esse Jesus nosso aqui, Jesus Cristo, ele estava lá, ele recebeu de Deus a incumbência de cuidar da terra. Mas quando ele recebeu essa incumbência, foi antes disso aqui, de modo que não tinha explodido ainda não. Mas como havia outros planetas, cada planeta teve um diretor. Esses diretores de planeta são chamados Cristos. A evolução deles é acima de anjo. Anjo é o cara, é o homem perfeito, né? Agora, daqui de anjo parte para Cristo, parece que a distância é maior do que aquela lá, ó. Chegar lá, aí é um Cristo, anjo. E leva mais tempo de anjo para Cristo do que de homem para anjo. Leva mais tempo. Não sei porquê. Para mim era mais fácil, né? O cara já é perfeito. Então Jesus é muito acima de anjo. É um Cristo. Dirige o planeta. Outros Cristos dirigem os outros planetas. Então Jesus ganhou a Terra. E diz o Emmanuel lá no livro que Jesus presidiu, quer dizer, comandou a separação daquelas pedras que explodiram lá e tal, e comandou aquilo lá e cuidou da terra. E falou assim: eu vou começar hoje um trabalho de criação do homem.
daqui a 4,6 bilhões de anos, Jesus falou, lá em Rio Preto, às 8 e pouco da noite, o Rodrigues vai estar falando disso. Bom, ele sabia, né? Sabia ou não sabia? Nada impede que ele já soubesse, porque ele sabe tudo. Cristo. Mas, você sabe o que quer dizer 1 bilhão de anos? Você sabe o que é 1 bilhão de anos? Eu não tenho ideia muito boa, não, sobre o que é 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos é assim como um sujeito. Eu já contei esse exemplo aqui, mas eu gosto de contar ele. Ele dá uma ideia boa sobre o que é 1 bilhão de anos. Vamos supor que você tem uma fazenda, e você põe 1000 vacas lá. Então você tem uma fazenda com 1000 vacas. Aí você ganha muito dinheiro e compra outra fazenda e põe 1000 vacas. E compra outra e põe 1000 vacas. E no fim você tem 1000 fazendas, cada uma com 1000 vacas. Então quantas vacas você tem? Hein? Não. 1 milhão. 1 milhão. Então 1000 fazendas, cada uma com 1000 vacas. Você tem 1 milhão de vacas. Certo? 1 milhão. Agora, para você ter 2 milhões de vacas, você precisa do quê? Mais 1000 fazendas com 1000 vacas cada um. Aí você tem 2 milhões. Para você ter 3 milhões de vacas, você precisa de outras 1000 fazendas, né? Com 1000 vacas. Quando você tiver 1000 fazendas, não, aí agora você precisa de botar, você pega 1000 fazendas e põe em São Paulo, 1000 fazendas, cada uma com 1000 vacas. Você põe em São Paulo. 1000, aqui em São Paulo cabe 1000 fazendas, cabe? Cada uma com 1000 vacas. Agora você compra um outro estado, Minas, e põe 1000 fazendas com 1000 vacas. Quando você tiver 1000 estados, cada um com 1000 vacas, quantas vacas você tem? 1000 estados, cada estado com 1000 fazendas, cada fazenda com 1000 vacas. Quantas vacas você tem? 1 bilhão. 1 bilhão de vacas. Agora, para você ter 2 bilhões de vacas, como é que faz? Eu preciso de outros 1000 estados, cada estado com 1000 fazendas, cada fazenda com 1000. Aí você tem 2 bilhões de vacas. Para você ter 4 bilhões de vacas, e esse 0,6 aqui? É 600 milhões, aquele 6 ali. É 4,6 bilhões, o bi é só o 4, o 6 não é bi, é milhões. Então, é por isso que eu não sei o que quer dizer 1 bilhão de anos. Alguém aí tem ideia, não? O que é? Me ensina. Porque para ser 1 bilhão de anos, você precisaria de 1000 milhões de anos. 1000 milhões.
para ser 1 bilhão. Agora, 1.000 milhões, o que é 1 milhão? 1 milhão é 1.000 vezes 1.000, 1 milhão. 1 milhão de anos são 1.000 milênios. Nós agora estamos entrando no terceiro milênio, né? 2000 e pouco, é o terceiro milênio. Porque o primeiro milênio foi de 0 a 1.000. O segundo foi de 1.000 a 2.000. O terceiro é de 2.000 a 3.000. Né? Então, 1 milênio, ou seja, 1.000 anos, demora quanto tempo? 10 séculos. Né? 10 séculos. Se você nascer uma vez em cada século, você tem que nascer 10 vezes na Terra para dar 1.000 anos. Agora, para dar 1 milhão de anos, você já perdeu, não já? Quer dizer que a gente não tem ideia do que é 1 milhão de anos. Nós não estamos fazendo ideia boa do que é 1 milhão de anos. Imagina 1 bilhão. Pois bem, então a Terra começou há 4 bilhões de anos. E aí Jesus falou assim, ela era de fogo. E estava girando em volta do Sol. Porque com a explosão, o Sol, com a tremenda gravitação que ele tem, ele atraiu. E com a explosão, todos entraram em movimento. Como foram atraídos pelo Sol, eles giraram numa órbita estável. E ficam girando sem parar de girar. Porque eles estão com a velocidade da explosão, eles estão no vácuo. Não tem atrito, então não tem freio. Eles estão girando com aquela velocidade da explosão. E atraídos pela gravitação. Então o giro é assim, é como uma pedra amarrada numa corda e você balança. Você balança assim, ó. Aí o barbante não curva, né? A pedra faz um círculo perfeito assim, ó, enquanto você estiver balançando. Por isso que a Terra gira sem cair. Porque senão ela caía lá no Sol, por atração. Mas como ela está com uma força inercial, uma força do começo, e no vácuo, então ela está girando sem perder velocidade. Isso é física primária, de 6ª série. Eu dava isso para os alunos lá na escola. Quer dizer que vocês todos viram isso. Então, não é novidade para ninguém. Não tem nada que achar difícil isso, não. Bom, então Jesus esperou a terra esfriar para poder botar vida lá, bactéria. E ela era de fogo, vulcão, magma, pedra derretida, alta temperatura. E girando, ela foi esfriando, e foi esfriando, e foi esfriando, até, bom, vamos começar aqui, 4,6 bi. Ela foi girando, girando e esfriando, esfriando, até 3,8 bi. Ou seja, quase 1 bi, né? Quase 1 bilhão de anos, né? De 4,6 para 3,8, quase 1 bi. Quase 1 bilhão de anos. Aí, Jesus falou assim, já dá para começar a vida lá. Agora, como é que nós sabemos disso? Nós sabemos tudo sobre a vida desse 3,8 para cá. A gente sabe. Como é que sabe? Pelos estudos de paleontologia, pelos estudos dos fósseis, rochas. Pega a rocha, dentro da rocha tem um esqueleto de um bichinho, a gente data a rocha. Então eles acharam
umas rochas, isso foi recente, foi agora no final do século passado. Eles acharam umas rochas de 3,8 bilhões de anos atrás e que tinha carbono na rocha. Ora, o carbono é a matéria-prima dos seres vivos. Então, se tinha carbono, é porque teve seres vivos lá. Não sei o que tinha, não pegou nada para mim. Só fica sabendo o que eu falar aqui. E eu vou falar pouco porque é o tantinho que eu sei. Se você fizer alguma pergunta, Dana. Ah, nem pergunta isso não. Ele quer saber como é que faz o cálculo do carbono 14. Se eu for começar a te falar, você já desiste. É assim, cada mineral radioativo, ele emite radiação. E a gente dá o nome de meia-vida do mineral. Meia-vida é o tempo que gasta para a metade da massa daquele mineral irradiar. E essa meia-vida é atômica. Como é que calcula essa meia-vida? Não me pergunte, mas é por aí. E com isso, avaliando o tanto de átomo de carbono 14 que mudou para carbono 13 e carbono 12, e o tempo que levou, pois, aí eles calculam a idade da rocha. É por meio de avaliação da perda radioativa da massa do objeto radioativo. Entende? Mais do que isso, se fosse conversar com você, eu ia precisar de mostrar uma equaçãozinha, que eu também não sei muito não, mas aí é só com matemática, porque senão fica difícil da gente conversar. A física conversa por meio de equações, né? Então, como eles acharam carbono na rocha, tinha vida lá. Eu estava escutando na semana passada um professor de paleontologia da USP fazendo palestra. E ele estava descrevendo esses 3,8 aí, esse carbono aí, e perguntaram para ele: doutor, cara, mestre internacional, doutor 3 vezes e tal, cobrão da USP. Perguntaram: doutor, mas como é que eram esses seres vivos aí, com esse negócio desse carbono? Eu disse: filho, não pergunta isso para mim não, porque esse trem aí não dá para saber não. 3,8 bilhões de anos, rapaz, você quer me perguntar? Isso o doutorzão lá falou. Agora, o que você quer que eu fale? Não vou falar nada, né? Só vou falar que tinha vida lá. Começou ali. Então, eu estava dizendo que Jesus falou assim: já dá para botar a vida lá. Falei: mas está muito quente lá. Falei: pois é, mas a gente bota uns seres vivos lá que aguenta, escapa daqui, escapa dali, e eles vão começar a evolução, porque eu tenho pressa. Eu estou pensando em Rio Preto daqui a 4,6 bilhões de anos. Jesus, eu tenho pressa. Então, perde tempo não, bota os filhos lá. Bota. Então, esses seres vivos que começaram aqui, eram quase minerais, era coisa assim de vírus, porque eles aguentavam temperatura alta. Quase minerais. Agora, eles não podem ser vírus porque eles fabricaram carbono. Porque a rocha era de carbono. Então aí a biologia, a paleontologia ficam num dilema: como é que tipo de ser vivo é aquele que fabricou aquele carbono lá? Mas, então, a gente usa só como começo da vida, dali para cá. De 3,8 bilhões de anos, agora o próximo passo é 8 milhões de anos atrás. Quer dizer que de 3,8 bilhões, aí a vida foi desenvolvendo,
Há 1,2 bilhão de anos atrás, a gente já sabe muita coisa sobre os seres vivos. Seres vivos já mais adiantados e tal, mas tudo lá dos invertebrados lá. Não tinha chegado vertebrado ainda não. Isso há 1,2 bilhão. Vertebrado mesmo começou do pré-cambriano para cá, que é 500 milhões de anos. Aí que começou o período cambriano, porque antes disso era o pré-cambriano. A chamada idade, período mesozoico, né? Era mesozoica. Com os vários períodos, cambriano, ordoviciano, siluriano, aqueles troços lá. Vocês estudaram isso lá. Siluriano, devoniano, tal, né? Aquilo lá. Então, de tantos em tantos milhões de anos, e tudo caminhando para hoje. Porque Jesus estava com pressa, por causa de Rio Preto. Não esqueça isso. Então, esse aqui apareceu. Bom, nessa altura já tinha os mamíferos, já tinha os vertebrados e tal, né? Os vertebrados começaram com peixes. Os primeiros vertebrados foram os peixes. Depois, os vertebrados seguintes, milhões de anos depois, anfíbios. Depois, milhões de anos seguintes, répteis. Répteis, um tronco deu mamíferos e outro tronco deu aves. Aves para cá, mamíferos para lá. E os mamíferos progrediram até chegar nos macacos. Os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés, etc. Então, há 8 milhões de anos, esses chamavam antropoídeos. Chamava macaco, não. Antropoídeos. Eles eram variados, e aqui no 8 milhões de anos, teve um destes antropoídeos lá, primitivos, que se destacou. Mas não é um sujeito, hein? É uma tribo, é uma porção de famílias, é um agrupamento de seres vivos. Porque se for um só, ele morre logo, aparece um tigre lá dentro de sabre e acaba com ele e tal. Né? Então, se for um só, ele morre. Não? Então não pode ser um, era uma família. Mas esse cara aqui foi chamado de ancestral do homem. Porque o homem mesmo começou 1 milhão de anos depois, a partir desse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele evoluiu há 7 milhões de anos. Aí apareceu o primeiro Homo habilis. Se eu for ficar aqui, eu falo a noite inteira nesse trem, não acaba. Que se for detalhar, eu qualquer dia ainda vou detalhar, só por curiosidade, porque foi o primeiro lá, e de lá, de 7 milhões, acabou o espaço aqui, de 7 milhões, esse Homo já é um homem, é o ser humano, é o homem, Homo, gênero Homo, um Homo muito primitivo, ele era muito perto de macaco, mas era homem, tinha já, e andava de 4 ainda e tal, começou a andar de 2 pés. Bom, se eu for falar nisso vai demorar muito. Quando é que o Homo passou a bípede? É a evolução desse aqui, do Homo habilis, que foi o primeirão lá. Aí vem o Homo erectus, depois o Homo faber, depois o Homo neanderthalis, e tem a opção deles. Até chegar em 200 mil
200 mil. De lá de 7 milhões, hein? Esse cara veio evoluindo, até, por evolução, quando chegou aqui a 200 mil anos, apareceu o Homo sapiens. Esse, quem que é? São quem? Nós. Você acha que esses aqui somos nós? E para trás disso, não era nós, não? E aqui no Abis, não era nós, não? Era nós. Você não pode falar que nós é só ali, não, senão você está muito vaidoso. Na hora que chegou a inteligente, é você. Antes disso, você não estava lá, não? Estava lá. O homem mesmo, nós começamos a evolução humana há 7 milhões. Agora, quando chegou a 200 milhões, que começou o Homo sapiens, ele teve, para ele ser chamado Homo sapiens, ele veio da evolução de um homo chamado Heidelbergensis. Vocês não sabem repetir isso, né? Heidelbergensis. Este é o ancestral do Homo sapiens, o Homo heidelbergensis, de 400 mil anos para trás. O Homo sapiens começou há 200 mil, mas ele era burrão, esse cara aqui. Era burrão, não falava, não cantava, não. Ele fazia uma opção de coisa, ele fazia ferramenta. As ferramentas mostram a inteligência e tudo mais. Mas quando chegou a 50 mil anos atrás, esse aqui foi evoluindo. O Homo sapiens, quando chegou a 50 mil anos atrás, o Homo sapiens passou por uma transformação. Não sei como, nem porquê, nem... Bom, era Jesus com pressa. Né? Jesus está de olho em quem? Rio Preto. Isso, não esquece. Né? Então, Jesus, não, dá um jeito no cara aí. Aí, o Homo sapiens mudou e passou a se chamar Homo sapiens sapiens. 2 sapiens. Quer dizer, é uma subespécie da espécie sapiens. Este aqui aprendeu a falar. Esse aprendeu a falar. O André Luiz fala, num livro, que há 50 mil anos atrás houve mutações e Jesus então, né, mexeu na genética do homem e tal, e ele teve um avanço. Quer dizer que o homem civilizado mesmo, que é esse de hoje, é o sapiens sapiens, ele começou há 50 mil anos atrás. Lá junto, lá no comecinho, começou, se tinha bicho aqui, já era nós lá. Aquele bichinho lá já era nós. Só que não era espírito, era princípio inteligente. Quer dizer, o princípio inteligente, o que eu ia falar mesmo hoje, não vou falar. Estou falando outra coisa. O princípio, que é assim, no começo, havia só 3 coisas no universo. Está no Livro dos Espíritos. Isso que eu vou falar. Só havia 3 coisas no universo: Deus, Espírito e matéria. É a trindade inicial da estrutura organizada da civilização. Deus, Espírito e matéria.
Então, o que é Deus? Nós não sabemos. O que é Deus? Não sabemos. Sabemos que é algo com inteligência suprema. Bondade suprema e tudo supremo, né? Deus. Não sabemos nada sobre Deus. O que é Espírito? Não sabemos. O que é matéria? Não sabemos. Então não sabe nada, é tudo igual. Não, eles são diferentes. Uma coisa é Deus, outra coisa é Espírito, outra coisa é matéria. Quer dizer, a parte material era diferente da substância espiritual. E a substância, está no livro dos Espíritos isso. Leia o Allan Kardec lá. A substância espiritual não tinha estrutura de ser humano. Era tão primitiva que era um rudimento de consciência. Então, aí agora tem um escritor brasileiro, um espírita brasileiro, chamado Décio Iandoli. Ele escreveu vários livros, que ele é um médico, professor da universidade, espírita, muito estudioso, muito mais inteligente do que o normal, porque ele tirou da cabeça dele, ele imaginou e tal, e ele fez um esquema que eles chamam de modelo. Como não tem outro melhor do que esse, eu sou um que adota o modelo dele. O rudimento de espírito, que não chama espírito, chama-se princípio inteligente, que é o rudimento de consciência. Esse princípio inteligente capturou um pouco de matéria e combinou com a matéria para ter um exercitamento da sua competência experimental. E aí ele ficou com a matéria um tempo e progrediu. Como Deus, diz Jesus, falou que o Pai nunca parou de criar. Então ele está sempre criando espírito, princípio inteligente. Está sempre criando. Então, o princípio inteligente, e o princípio inteligente, na hora que é criado, ele captura um pedaço de matéria e evolui um pouquinho, larga aquela matéria, volta para a unidade onde ele morava, depois ele captura um outro pedaço de matéria. Então, o espírito criado ontem, e já capturou uma matéria e já está com ela hoje, ele é mais adiantado do que um espírito criado hoje, que só vai ser igual a mim amanhã. E eu comecei ontem, então eu já estou na frente dele. Quando chegar amanhã, eu já estou 2 dias na frente do ontem e do hoje. E assim esse princípio inteligente foi progredindo. E como é que é essa matéria? A ciência dá notícia só da parte material. Como é que a vida começou? Começou com seres muito primitivos, muito pequenos, anteriores aos seres celulares. A vida começou com um protoplasma. Aí tem as várias teorias sobre a origem da vida. A mais aceita é a do Aparim, né? Que fez um esquema que até hoje ninguém fez um outro melhor do que aquele. A partir do modelo, mas é só a parte material, a parte espiritual, só o espiritismo é que mexe. Porque o espiritismo joga o espírito no protoplasma que vai ser celular. Ali que começa o princípio inteligente junto. Ele encarna, fica encarnado um breve tempo, adquire uma evoluçãozinha, desencarna, e aí ele reencarna de novo, porque para progredir ele precisa da matéria. Está no livro dos Espíritos. Até o homem, para progredir, precisa encarnar. Por isso que a gente encarna.
Bom, então vocês estão tendo uma ideia de que nós começamos lá no 4, nós não, né? No 4,6 bilhões de anos atrás, eu era projeto na cabeça de Jesus. Assim, daqui a 1 bilhão e pouco de anos eu vou criar o Rodrigues. Sou eu que estou falando, então eu falo o que eu quero, não é? Se você falar, ele vai criar você. Mas eu não vou falar que ele criou você, eu vou falar que ele criou eu. Né? Mas criou. Mas criou quando? Quando começou a possibilidade do Espírito acoplar um pouco de matéria. É ali que começou. E esse princípio inteligente, porque nós todos começamos com um princípio inteligente. E nós estamos nessa evolução aí. O princípio inteligente foi crescendo e agregando novas quantidades e novas composturas. Isso para não falar de forma. Mas o Décio tem uma palestra. Eu até tenho ela lá em casa, mas eu não ouso trazer ela para passar aqui para vocês, não. Porque ela é pesadinha para danar. Mas ele teve coragem e fez no movimento espírita aquela palestra. Quase bateram nele depois. Ninguém acompanhou. Mas aí ele me deu uma gravação da palestra, né? E tem no livro, ele tem um livro. Ele escreveu um livro chamado Fisiologia Transcendental. Lá ele coloca um pouquinho dessa teoria. Mas ele coloca muita matemática lá, fica meio complicado. E, bom, então, para ficar mais simples, nós começamos aqui com um princípio inteligente que teve a primeira encarnação, foi tendo a segunda e tal, e passou esse tempo todo até chegar no 200 milhões, quando começou o Homo sapiens, 200 mil anos atrás, depois nos 50 mil, quando começou o Homo sapiens sapiens, dali para cá, a gente tem notícia da gente, a pré-história dá notícia, até chegar na história. A história é mais ou menos por volta de 5 mil anos atrás, começou a história, antes disso é pré-história. Antes disso, a história não trata, é a paleontologia que trata. E a arqueologia, porque a arqueologia é que descobre os lugares onde as pessoas moravam e estudam a vida deles e conclui como é que o cara era e tudo mais. Bem, então, nós estamos num projeto, quer dizer que eu diria que há 50 mil anos atrás, nós começamos aqui, ó. A nossa evolução, para dizer a verdade, começou antes com 200 mil, que a gente já era homo, né? Já era homem, já. Mas a evolução mesmo humana começou aqui, ó. É daqui que conta. E se nós gastamos de 200 mil até 50 mil, ou seja, 150 mil anos, para a gente deixar de ser burrão, para ser só burro, gastou 150 mil anos. Então, de 50 mil anos até hoje, nós progredimos muito mais do que de 200 mil até 50 mil. Muito mais. Porque aí a evolução foi rápida. O que o homem progrediu nesses outros 50 mil anos, não está escrito. Agora, olha só. Quantas horas, hein? Falta 5 minutos para vocês irem embora para casa. Olha só. O homem se desenvolveu em 2 aspectos. No aspecto, assim, intelectivo. No aspecto de inteligência. E no aspecto moral, no aspecto da bondade. Então,
o aspecto intelectivo do homem progrediu muito mais depressa do que o aspecto moral. Você pode ver como é que o homem hoje é. É um ser muito inteligente, muito capaz. O homem embrenhou-se por dentro das florestas. Por exemplo, quando descobriram o Brasil, eles só conheciam o litoral ali, beirado do mar. Aí começou a morar ali e tal, e alguém embrenhou para dentro, para investigar. Estava atrás de riqueza, né? Estava atrás de pedra preciosa. Mas eles enfiaram a cara, os bandeirantes e tal, eles enfiaram. E foram abrindo locais e criando gente, civilização e tal. E com isso foi povoando o país. E nesses 500 anos, surgiu o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro surgiu da mistura de quem estava aqui no começo. Quem que estavam? Eram os portugueses, que aliás, a escória de Portugal é que foi mandado para cá. Eles abriam as prisões e falaram assim, para ir lá para aquele lugar lá que só tem mosquito e onça, tem que ser gente que não merece nada. Então, mandou o pessoal para cá colonizar o Brasil. Aí eles tentaram escravizar os índios para os índios trabalhar. Os índios reagiram, e porque índio era preguiçosão, não queria trabalhar. Então assim, vamos buscar negro na África, porque são trabalhadores. Aí surgiram os navios negreiros. E teve aquele período aí de 200 e tantos anos de escravidão, que é uma mancha espiritual nas costas de quem? De nós. Que nós é que fizemos. Então, escravizamos os primitivos da África. Então, eram 3 povos: os portugueses, os índios e os africanos. E eles misturaram raça e tal, porque quem ama o feio, pensa que ele é bonito, né? Então pode ser preto à vontade, que é bonito. Pode ser índio à vontade, que é bonito. Branco casar com um índio é muito fácil. Um índio bonitão lá. Tem umas mulheres, umas pretinhas que dançam lá na Rede Globo. Você já viu aquela moça que faz aquele... Aquela pretinha, qualquer um casa com ela. Bonita demais, né? Então, misturaram as raças e deu o povo brasileiro. Eu antigamente pensava que eu tinha muita tristeza de ser brasileiro, sabe? Porque nós somos a raça que resultou da escória portuguesa, da preguiça dos índios, da estupidez dos africanos. Misturou esses 3 aí e deu nós. Mas com o espiritismo mudou tudo, não é isso não. Porque o sujeito, o que importa não é o corpo não, é o espírito que está lá. E o espírito está fazendo um processo evolutivo, é um percurso no rumo da perfeição. E quem comanda tudo é Jesus. Jesus tem pressa de levar a gente para lá. Então ele toma providência de tudo que tem jeito para a gente adiantar um pouco a evolução da gente. E se porque a gente constrói facilidade para viver, a tecnologia. E Jesus, se deixar a gente por conta da gente, a gente só constrói facilidade, beleza e conforto. A gente não constrói dignidade. Nós não construímos respeito. Nós não construímos procedimento ético. Então, Jesus assim, não adianta nada você ser muito inteligente e construir bomba para matar os outros. Construir arma de destruição. O que vale? Então, não interessa um ser vivo que Jesus possa aproveitar na elaboração
das decisões universais. Não interessa um ser vivo muito inteligente e ruim para burro. Então Jesus estabeleceu 2 projetos para nós. Você tem que crescer em conhecimento, inteligência e em bondade. Se a sua inteligência começar a passar muito na frente da bondade, eu dou um jeito, te aplico uns 3 ou 4 câncer, lepra, pênfigo, cirrose, diabetes, o diabo, eu cuido de você. Você é doente, com dor lá em cima de uma cama, quero ver como é que vai a sua parte emocional. Você revolta, e depois, lá adiante, você cansa de revoltar e fala, pensando bem, nesses 40, 50 anos de doença aí, eu mudei. Eu agora estou respeitando mais os outros. Jesus fala, yes! Isso dá certo. Deixa comigo. E aí estão nós aqui. Qualquer coisinha a gente adoece. Qualquer coisinha perde tudo que tem. Eu tenho um parente que estava muito bem de sorte. Muito bem de sorte. Ganhava bom dinheiro por mês e tal. E morava na casa ótima. E aí, imaterialista, mundanão. Ele e a família dele, todo mundo, cada um querendo mais comodidade e mais telefone celular. Como é que chama esse telefone mais bacana de todos? O último aí, como é que ele chama? iPhone o quê? iPhone X? É o último? É o último? O último campeão? Então todo mundo quer um iPhone X. Mas você não tem um iPhone, digamos, Y, você não tem do ano passado? Eu vou ter sim, mas eu não quero aquele mais não, está ultrapassado. Agora eu quero o X. É assim que é. O conforto, a comodidade, a beleza, a pessoa só cuida disso. Se você vir, aliás, você vê, analisa as pessoas, analisa o grosso da população. É tudo materialista. Eles só querem saber e só correm atrás de beleza e conforto. Trabalha para burro, ganha dinheiro e compra beleza, compra conforto. O que é beleza? Roupa, carro, casa. Vocês já viram no YouTube essas cidades modernas que estão surgindo lá? Por exemplo, Dubai. Já viram Dubai lá? Como é que está bonito aquele trem lá? Como é que é bonito aquilo? Aquilo é beleza e conforto. Tudo materialista. E aquela outra, Abu Dhabi, ali pertinho. Tem hora que eu fico pensando que Abu Dhabi está melhor do que Dubai. Vocês viram os vídeos de Abu Dhabi, gente? Os últimos. O que eles estão fazendo lá? Eu falei, nossa, mas isso aqui está bonito demais. Agora tem um outro, tem um terceiro grupo lá agora, que é aquele que foi invadido lá, que os Estados Unidos foram defender primeiro e primeira vez que venceram o Iraque lá. Como é que chamava aquele paísinho lá que tinha petróleo? Kuwait. Vai lá no Kuwait para você ver como é que aquele trem lá está, rapaz. Vai lá. Parece Dubai. Agora a Arábia Saudita, que era feio para burro, né? E cheio de dinheiro, eles acordaram e falaram assim, espera aí, todo mundo está fazendo coisa bonita aí, nós estamos cheios de dinheiro aqui, e estão fazendo, já está quase pronto uma cidade nova lá dele, que é, olhando, não está devendo nada para Dubai não. E agora hoje eu estava vendo lá, que tem 10 cidades nesse mundo, em diferentes lugares, inclusive na Índia, na China, nos Estados Unidos. Eles acordaram assim, por que Dubai é aquilo lá? Também podemos fazer uma aqui. E fizeram, e estão fazendo 10 cidades agora. Então, daqui a 100 anos, quantas cidades bonitas dessas vai ter?
inclusive Rio Preto. Na hora que Rio Preto acordar aqui, fala assim, Jesus não abençoou a gente lá no começo, lá desde o 3,8, ele não queria Rio Preto lá. Então, vamos gastar dinheiro, vamos construir um trem bonito aqui. E construímos um Dubai aqui para nós. Daqui uns 100 anos, você acha que é possível? Que aqui no Brasil já tem as cidades bonitas assim. Você já esteve na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro? Você já andou na Barra? De carro, devagarinho? Quando eu passo lá e olho, eu falo assim, esse trem aqui não deve nada para ninguém, em beleza. Olha que bonito, é tudo bonito, rapaz. Não tem nada feio ali. Nenhum prédio feio, nenhuma. É tudo bonito. Você passa, mas que casa bonita, olha lá aquela. Aí o carro passa, olha aquela. Você fica doido. Na hora que eu andei assim uns 500 metros, eu falei, chega, estou com o pescoço doendo de tanto ficar olhando para lá e com a língua doendo de tanto falar, nossa! De bonito, Barra da Tijuca. E a Cinelândia em São Paulo? Em São Paulo, não, lá no Rio, a Cinelândia. Só a Cinelândia. Tudo bonito ali. Onde tem aquele pé da Petrobras, do Banco Central, Banco do Brasil, que é esse prédio lá. Aquele Banco Central, eu estava parado lá outro dia olhando e falei assim, mas como é que esse prédio pode estar em pé? Só tem um pilar. Só um pilar. Mas como é que esse prédio está em pé? E ele é bonito, ele tem assim, mas isso é do Brasil? Mas que trem bonito, senhor. Ali na Cinelândia, tudo. Então, beleza é um negócio que nós todos queremos. A gente fica com inveja danada quando a gente vê esses documentários aí de Dubai. Fala, nossa, olha que lugar bonito. Dá vontade de ir lá, sabe? Dá vontade de comprar um apartamento lá. Assim, não queira comprar não. Para você dormir uma noite lá é $15 mil. Para dormir uma noite, você vai comprar por quanto? Vai lá não, rapaz. Então, agora, todo mundo aqui no mundo só pensa em beleza e conforto. Pode olhar para dentro de você e perguntar o que você quer. Pergunta o que você quer. Eu queria melhorar um pouquinho a minha casa e comprar um carrinho melhor que esse daqui. E se eu puder comprar um pedacinho de terra por aí, eu vou comprar. Quer dizer, é isso que a gente pensa. Eu tinha uma bicicleta, era doido para comprar uma moto. Quando eu comprei uma moto, eu fiquei doido para comprar um carro. Quando eu comprei um carrinho, eu fiquei doido para comprar um carro melhor. Quando eu comprei um carro melhor, eu fiquei doido para comprar um carrão. Nunca comprei. Não foi porque eu não quis, não. Porque eu falei, não, virei espírita, parei com essa besteira. Não, parei não. Ainda quero até hoje. Hoje eu quero um Lamborghini. Como eu não vou comprar um Lamborghini, então eu não quero mais nada. Não tem carro nenhum mais. Mas nós temos uma vantagem. Nós estamos sabendo da parte espiritual do ser humano. E é essa que tem importância. Porque se a gente cuidar só da parte material, nós vamos correr atrás de conforto e beleza a vida toda, de tudo quanto for jeito. Só isso que a gente pensa. E a nossa estabilidade, a nossa alegria, a nossa paz, depende de quanto a gente tem. Não adianta querer escapar disso, que você não vai escapar. É a sua realidade. Você nasceu com isso. Está até hoje. Como é que você vai mudar só porque você ouviu falar? Você não vai mudar. Agora, quando nós entramos no Espiritismo e começamos a estudar, a gente adere, mas não mudou. Nós ainda queremos beleza e conforto. Mas, na medida que a gente vai desenvolvendo o estudo espírita, a gente vai construindo mais força para valorizar a espiritualização. É isso que nós temos que fazer.
E não adianta querer ir mais depressa do que isso. Você tem que começar a saber que o negócio é cuidar da parte espiritual também. Porque não vai ter jeito de falar para você parar de cuidar da parte material, você não vai parar. Então, não precisa parar não. Você pode ser sócio do Automóvel Clube, pode comprar um carro de luxo, pode viajar para a Europa, pode. Mas bota interesse em cima do crescimento espiritual. Se você não puser, você vai arrepender outra vez. Mas por que outra vez? Porque cada vez que você desencarna, você descobre a realidade espiritual e arrepende da vida que você teve materialista e mundana. Aí você trabalha lá e promete para tudo quanto é santo que você vai nascer e vai cuidar da parte espiritual. Aí Jesus manda você para cá. Chega aqui, você corre atrás do Lamborghini. Não tem jeito. É muito arraigado na gente. Então, nós temos que arrumar um jeito de, pelo menos, atuar um tanto na espiritualização, conquanto a maior parte do nosso interesse continue material. Mas se você conseguir botar 25% do seu interesse em cima da parte espiritual, você já ganhou a encarnação. 25%. Aí, se você quiser, você chega perto de mim e fala assim: Rodrigues, eu decidi botar 25% do meu interesse em cima da espiritualidade. O que eu tenho que fazer? Aí eu falei: ih, rapaz, vamos sentar ali, vamos sentar para conversar. Vai demorar um pouco. Você não vai botar 25% de jeito nenhum. Você tem que começar com 1%. Depois passa para 2%, para 3%, para 4%, e vai, à medida que o tempo vai passando, você vai subindo assim o interesse. Porque não tem jeito de dar salto, não tem atalho. Tem alguma relação, professor? Aquela saudação católica, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, que assim seja. Bom, se tiver, eu sou meio tonto, eu nunca descobri o que pode ser. Porque não, aquilo lá é um ritual católico em que, dentro do qual o sujeito fala que é um jeito de bajular a Trindade, né? Ao mesmo tempo você bajula o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque em nome do Pai, do Filho, não significa nada, absolutamente nada, e você está falando assim mesmo. Então o que você está fazendo? Está bajulando. Então a gente vai ter que arrumar um jeito de parar de bajular Deus, bajular Jesus. Jesus não quer bajulação. Que se diz amém, que assim seja. Pois é. Não, mas, pois é, assim espero. Quando você fala em nome do Pai e do Filho, você está prestando uma homenagem a eles. Eu estou aqui em nome do governador de São Paulo, que me mandou, então, em nome do governador, eu cumprimento você. Quer dizer, eu estou aqui prestando homenagem ao meu chefe, Então, quando eu falo em nome do Pai, eu estou bajulando ele. Ele está pouco interessado em saber se eu estou em nome dele ou não. Ele quer que eu seja a melhor pessoa. Para de me bajular e corre atrás da sua transformação, que é o que Jesus ensinou. Então, nós temos que aprender mais sobre Jesus para começar a gostar dele, sem interesse. Porque a gente gosta dele porque está precisando dele. Você não conhece, nem gosta dele. Mas você precisa dele, então você fala que gosta. Mesmo que você não goste dele, ele vai continuar te ajudando. Ele está te ajudando desde aqui, ó. Desde quando ele criou a terra, ele está de olho em você. Então, não precisa você pedir nada para ele providenciou tudo. O que você tem que fazer agora é acordar para você fazer. Eu tenho que me empenhar no meu crescimento pessoal, espiritual. É a única coisa que é importante na vida.
Mas não é importante comprar uma casa melhor? 75% do seu interesse está lá. Agora, bota 25% do lado de cá. E na hora que você estiver nesses 25%, não pensa nos outros 75%. Pô. Senão você não... Então a gente estuda a religião para poder descobrir o verdadeiro objetivo da vida. Porque esse corpo seu aí não vale nada, isso aí morre. Vai morrer daqui a um tempo. E quando ele cair morto lá, que ele não presta mais para nada, você perdeu ele. Nunca mais ele serve para você. Tanto que ele vai ser enterrado e vai sumir, vai desaparecer lá no meio da terra. Agora você, que é o ser espiritual, está vivo e fala, o que houve? Você esteve aí nesse corpo 90 anos e agora você largou o corpo e está cuidando da sua evolução. Vamos ver o que é que você aproveitou nesses últimos 90 anos. Aí você vai conferir, não aproveitou nada, que você correu atrás de dinheiro e de beleza e de conforto. Só isso que você fez. Você pode ver, a população está todo mundo correndo atrás disso. Quando eles falam que tem religião, é só para domingo assim, ir lá, com medo de Deus, vai de medo. Eu vou lá porque depois pode ser que ele tenha esse negócio de inferno mesmo e tal, e vai que ele cisma com a minha cara, então vou lá. É meio chato, mas eu vou lá hoje, para ver se eu salvo um pedacinho da barra aí, e pelo menos escapo do inferno. Pode me mandar para o purgatório, mas para o inferno não. Então eu vou lá. Mas não é religioso, não está fazendo nada daquilo que convinha fazer espiritualmente. Só tem o nome. Estou na religião. Os protestantes são outros, que só sabem ler a Bíblia e elogiar a si mesmos. Eles estão lá se valorizando o tempo todo. Eles acham que eles estão salvos, que eles são os melhores que tem, os únicos que estão com a verdade, e não faz nada para ninguém. Não tem uma caridade protestante em lugar nenhum. Quando você vê um protestante fazendo caridade, ele é proscrito. A igreja dele não apoia ele, não. Ele está fazendo por conta própria. Agora, no Espiritismo, os Espíritos falaram. E o Espiritismo nasceu por causa disso. Falou assim, o negócio é caridade, negão. Falei, mas eu não sou caridoso. Falei assim, mas faz por esforço. Vai lá e faz assim mesmo. Porque em fazendo caridade, você vai alterando um pouquinho o seu nível de interesse pelo ser humano. É a caridade que faz isso. Ou doença, você escolhe. Ou caridade ou doença. Estou doente, assim, faz caridade que você sara. O que cura no Espiritismo é a caridade. Tu chega aqui doente para burro, fala, me dá um passe aí, chama um espírito, bota o meu nome lá na desobsessão. Negão, caridade. Você vai comigo lá na favela sábado. Nós vamos lá, você vai aprender. É isso que vai mexer com você. Porque quando você fizer, você vai alterar a sua interpretação das coisas. Você vai ver gente sofrendo, gente pobre, você ali ajudando e tal. Você vai alterar. Mas eu vou virar santo? Fala assim, vai demorar. Por enquanto você tem que largar de ser muito besta. É isso que tem que fazer. Professor, com a reencarnação a pessoa pode regredir e não evoluir? Não tem jeito. O que ganhou não perde mais nunca. É lei de Deus. O que você ganhou... mas se eu matar alguém, você adquire um débito, vai sofrer, mas a evolução que você tinha continua. Você tem um débito agora e vai penar com ele. Pode durar 100, 150 anos aí e tal, mas o que você tinha evoluído não perde. Entende? Gente, lamento, mas vou ter que parar. Tem mais coisa para dizer. Tinha as conclusões para tirar, mas não dá tempo não. Vamos encerrar por aqui. Eu desejo que vocês... O que eu desejo? Depois disso que eu falei aqui, eu vou desejar o quê para vocês? Desejo que Jesus te ajude. Isso eu não vou não.
Por quê? Porque ele já está ajudando, eu não preciso falar. Ele está te ajudando desde lá do 4,8 bilhões de anos lá. Ó. Então o que é que você deseja para mim? Eu desejo que você acorde, rapaz. Acorda. Coloca um pouco de interesse verdadeiro em cima da linha espiritual da vida. Isso é que precisa. Ah, mas eu não concordo, eu não entendo. Então comece pelo estudo. Nós temos um curso aqui no centro, é quinta-feira. É um curso para principiante, é o beabá do que você tem que saber. Para começar. É depois dali que você vai para a caridade. Porque se você não tiver uma noçãozinha, você não vai. Então desejo para você esse alerta. Acorde. Considere a parte espiritual da vida. Mas não deixe para depois, não. Vá perguntar para alguém o que é que você pode começar a fazer. Tira um tempinho por semana para você se dedicar. A vida é curta. Bom, a vida não é curta, ela não acaba, né? É a existência que é curta. 100 anos aqui na Terra passa. Não perde tempo, não. Comece a cuidar de você. Porque você é eterno, você não vai morrer mais nunca. Então, se você não mudar, você vai ficar nisso aí 10 mil anos. Na pindaíba aí. Porque você não cuidou da parte espiritual. Então desejo quero o seu bem. Desejo que você considere a ternura, considere o afeto, considere o amor, considere o respeito, considere a dignidade. Só considere e veja o que é que dá para você fazer. É só isso que você tem que fazer. Não dá para fazer mais, não faça mais, não vai dar. Mas o que dá para fazer, não deixe de fazer. E receba um grande abraço. Obrigado por hoje. Até mais.